dentro do movimento renascentista, muitos pensadores do movimento, influenciados pelo humanismo, eles começaram a se dedicar principalmente às ciências naturais e começaram a estudar a natureza, a modificar a forma como o conhecimento ele era produzido naquela época. Daí, o que vai acontecer? Na época do Renascimento, a ciência ela era chamada pelos europeus de filosofia natural, ou seja, conhecimento da natureza. Então, eles faziam seus estudos, suas observações a partir desses fenômenos da natureza para criar suas teorias, suas leis, seus princípios universais. Alguns humanistas, eles buscavam formular um método de estudo racional e universal. E esse método de estudo racional e universal desenvolvido pelos humanistas vai fazer o quê? Vai fundamentar a ciência moderna, que essa ciência moderna ela vai passar a ser composta por quê? Por um sistema de princípios universais chamados de leis, e ele vai passar a utilizar um método baseado em critérios e conhecimento científico. Quer dizer o que é esses princípios universais? Que o conhecimento produzido pela ciência ele não vai valer em um determinado local, ele vai valer em todos os locais. Daí, os estudiosos renascentistas, eles vão fazer o que? Eles vão aprimorar 3 faculdades mentais que vão se tornar a base do método científico moderno, que vai ser o quê? O raciocínio, a observação e a experimentação. Esses 3 elementos, eles vão consolidar esse método científico. As bases do método científico, como eu coloquei, é o raciocínio, que é a capacidade de obter conclusões com base em quê? Com base na razão. Na razão e não em superstições. E já a observação, ela é o que? A capacidade de observar a natureza ao valorizar a curiosidade, a vontade de conhecer, tudo que ainda era desconhecido. Então, a partir da observação, esses pensadores, eles criavam novos conhecimentos. E a experimentação é a capacidade humana de reproduzir o fenômeno específico, mantendo sempre as mesmas condições ambientais e verificando quais as características que se repetem. Observe aquela experiência do carocinho do feijão, você aguar durante 7 dias, todo dia ele vai se desenvolver. Então, a base do método científico moderno é o quê? O raciocínio, a observação e a experimentação. Esse ideal renascentista ele vai ser marcado por algumas características. Que características são essas? O antropocentrismo, o homem como centro, como referencial para os estudos científicos, a racionalidade, a razão como elemento principal do movimento renascentista, o naturalismo, o hedonismo, que é a busca pelo prazer humano, o realismo é uma das marcas das obras renascentistas, o individualismo e a inspiração da cultura clássica, que é a cultura greco-romana. Então, nós temos aqui, mais uma vez, comentando sobre essas características do Renascimento. O antropocentrismo, que é a valorização do homem, em oposição ao teocentrismo medieval, a racionalização, o racionalismo, que é a valorização da razão, que é em oposição à fé como única fonte de explicação, ou seja, não era só a fé que justificava os acontecimentos, a razão também é capaz de justificar vários acontecimentos. O individualismo, que é a valorização das ações individuais, que era em oposição ao coletivo medieval, o experimentalismo, a busca pela comprovação científica, por meio de quê? Por meio do raciocínio, da observação e da experimentação. O egoísmo, que é a defesa da felicidade
baseada na obra de Aristóteles. O naturalismo, que é a possibilidade de controle da natureza, por meio de quê? Por meio da observação. E o universalismo, que é a busca do conhecimento em diversas áreas. Universal, um exemplo, Leonardo da Vinci, que ele detinha conhecimento de várias áreas distintas. Então, nós temos aqui essas características: humanismo, forma mais terrena, concreta de pensar a ciência, a moral e a religião. O antropocentrismo, o homem passa a ser visto como o centro do universo, negando o teocentrismo medieval. O que o teocentrismo ele entendia? Que a Terra era o centro do universo. Já o antropocentrismo, ele coloca que não, que ele acredita na teoria do heliocentrismo, que é o quê? O Sol como centro do universo. O individualismo, valorização da capacidade de criação e espírito de competição. O racionalismo, sobreposição da ciência, experimentalismo sobre a fé, que eram os dogmas. Naturalismo, preocupação em retratar fielmente os homens e animais nas artes, detalhes anatômicos. Hedonismo, valorização dos prazeres do corpo e do espírito. Então, essas são as características do movimento renascentista. E essas características elas vão ser bastante presentes tanto no estudo científico, como também na arte renascentista, que nós vamos ver logo a seguir.